condition. Olá, criptofãs. Nós decidimos criar um conjunto de roupas, hoodies e t-shirts relacionados com o universo das criptomoedas como uma forma de vocês conseguirem apoiar o podcast Bitcoin Talks. É só irem ao site da editora Self e procurarem pela categoria de vestuário. Olá, António. Olá, Rui. Episódio 8. Está-se a aproximar o fim de mais uma temporada. Sim, senhor. E uma temporada com muito... Sinto eu, com muito sucesso. Acho que estamos muito bem, temos muitos ouvintes, estamos muito bem... Temos vindo a crescer. Sim, temos cada vez mais gente connosco, temos cada vez mais gente também a enviar-nos perguntas e também observações. Se calhar tocamos já a esse ponto. Mas primeiro dizer que estou muito satisfeito com esta temporada e estou muito satisfeito com o trabalho que vimos a fazer, porque cada vez mais sinto e temos cada vez mais o feedback, não é? Quer seja por e-mail, quer seja por comentários, que o trabalho tem valor e que é reconhecido e que estamos a ajudar pessoas a cometer menos erros e a perceber melhor este mundo das criptomoedas, que é fascinante. Uhum. E eu sinto esse dever de... Não é dever, porque fazemos isto por vontade, não é? Não é uma obrigação para nós, mas sinto o dever cumprido na medida em que queres fazê-lo bem feito, não é? E se é para fazer bem feito. E sentir que estamos a fazer isso bem feito é muito gratificante. Certo. Não sei como é que tu te sentes. É exatamente isso. É a aprendizagem. Eu não sei relativamente às pessoas, mas eu também acredito pelo feedback que temos que as pessoas também vão aprendendo. Mas eu tenho estado a aprender de época, de season para season, temporada para temporada. Também tenho aprendido pela curiosidade que os episódios me despertam, pelas conversas contigo. Tem sido um bocado também esse o exercício de... E ainda bem. E deixar de ser menos ignorante em termos, sobretudo, de literacia financeira, em que as criptomoedas são aqui a porta de entrada. Sim, é verdade. Também temos percebido isso, não é? Que às vezes é preciso falar de muito mais do que só criptomoedas para ajudar as pessoas em criptomoedas ou mesmo noutros temas. E aquilo que eu sinto que também ao longo destes anos tem sido um grande suporte para tudo o que se faz e tudo o que se diz e que se escreve, não é? Porque eu escrevi o livro, fizemos também o curso, não temos falado nele, o curso está prestes a estrear agora, portanto à data de hoje, estamos a falar de inícios de junho, o curso sairá ainda este mês, e todo este percurso, quando eu olho para isso e porquê, a base é a literacia financeira, a base é ter estudado a área da gestão, ter estudado a área financeira, ter estudado a auditoria financeira, que foi a minha área, e isso foi uma base muito importante para depois interpretar estas coisas como deve ser. Portanto, quando falamos de finanças pessoais em cripto, é muito difícil depois não falarmos de finanças pessoais no resto, porque ninguém pode gerir um portfólio de ativos e só pensar num deles, porque é impossível, porque todas as coisas se balanceiam. Portanto, também por isso é que nós estamos a planear uma coisa gira, se calhar para este verão, não vamos ainda dizer o que é, mas estamos a planear uma coisa gira para trazer uma largura maior ao programa, porque eu acho que acima de tudo, e isto é transversal, não é só em Portugal, as pessoas precisam de literacia financeira, as pessoas precisam de ajuda na parte financeira, porque infelizmente não nos ensinam isto na escola e deveriam. Sim, um dos podcasts de maior sucesso é o Planet Money, não é? Por alguma razão deverá ser isso, porque há essa curiosidade e eu vejo mais do que curiosidade, também é uma necessidade. É uma necessidade, é uma profunda necessidade. Por muito que eu sempre fui uma pessoa resistente a perceber o dinheiro como uma coisa, lá está, desde que me sirva, mas também não me quero envolver muito, que é um personagem duvidoso. E percebi que isso trouxe-me alguns desafios na minha vida, e o facto de o conhecer melhor não quer dizer que eu tenha que convidar sempre para jantar lá em casa, mas é preciso ter uma relação cordial. Sim, e a relação com o dinheiro é um tema muito importante. Às vezes é vendido de uma maneira um bocadinho barata. Eu às vezes vejo frases e coisas e aquela ideia de tu pensares em dinheiro e de tu teres uma boa relação com o dinheiro e a atração do dinheiro. Há coisas que eu tenho alguma dificuldade. Agora, a relação que tu tens com o dinheiro tem que ser no mínimo consciente.
E eu acho que é isso que não temos. Nós temos, muitos de nós olhamos para o salário e o dinheiro é o salário. E pronto, e é o que gastamos e é o que poupamos porque queremos gastar ali. A noção de investimento está muito pouco ainda, muito pouco. Neste momento, eu sinto que as pessoas todas já querem, mas mesmo todas as pessoas que eu falo já querem investir. Agora, partem é de uma relação com o dinheiro que não existe e, portanto, é preciso construir isso. Mas é um caminho fascinante e não é nada do outro mundo. É só investirmos algum tempo da nossa vida nisso e rapidamente podemos começar a saber investir. Portanto, e nós vamos tratar de ajudar nesses pontos e estamos cá para isso, não é? Não só em cripto, mas também no resto. Então, e hoje, qual é que será o tema principal? Então, hoje queria falar... mas também tinhas dito que querias falar relativamente... Sim, nós tivemos um ou outro comentário... feedback ao episódio anterior. Sim, e eu confesso que saí do episódio com uma certa dúvida. E mesmo durante o episódio dá para perceber uma certa dúvida de será que vamos conseguir explicar isto? Há vários momentos onde eu digo isso, porque não é fácil. Isto pode parecer fácil estar a explicar num podcast, explicar estes termos e estas coisas. Não é fácil. Era mais fácil se tivéssemos um quadro à frente e se calhar vamos pensar nisso para poder explicar com valores e com exemplos as coisas. Não obstante, fica a promessa de que no próximo episódio vamos voltar a falar não só daqueles dois termos que falámos, que foi margem e alavancagem, e vamos falar dos dois, vamos corrigir algumas coisas que não estão 100% corretas, mas vamos falar também de mais um ou dois termos que são importantes para quem usa margem, alavancagem, futuros e etc. Vamos juntar aqui mais uns temas para não ser só aquilo. Vamos corrigir uma outra coisa que dissemos e portanto vamos guardar isso para o próximo episódio, porque hoje não queria passar por cima de uma coisa que é fundamental e que aconteceu agora e que eu acho que temos que olhar para isto com muita atenção, que foi a conferência que aconteceu este fim de semana em Miami, a Bitcoin Conference 2021, e que foi a maior de sempre. E já foi presencial? E já foi presencial. Miami está com regras provavelmente diferentes daqui, eu não sigo ao detalhe, mas Miami é mais liberal em termos das regras e portanto estavam mais de 12 mil pessoas. Uou. Sim, presencialmente. Pelo mundo fora depois estavam mais de 20 mil a assistir pelo mundo fora, mas presencial eram 12 mil pessoas e isto já foi um número interessante. Pessoas de todo o mundo, não eram só pessoas de Miami ou da Flórida ou dos Estados Unidos, eram pessoas pelo mundo fora. Assim como também tivemos palestrantes também interessantes e alguns até que se calhar há 2 ou 3 anos atrás ninguém diria que estariam ali agora para uma conferência de criptomoedas. E se calhar até poderia já mencionar um dos nomes que foi muito criticado na área das criptomoedas, que foi o Twitter, do Jack Dorsey, que chegou a ter atitudes tal como outros Facebooks e outras coisas de castrar, de proibir e dificultar alguma comunicação. Mas como assim? Eram contra as criptos ou eu não sei se é promessas que se faziam relativamente às criptos? É que podem ser... Pois, é uma linha muito difícil. Sim. E que, de um lado, eventualmente pode estar uma vontade de fechar a possibilidade de tu dizeres alguma coisa que possa ser danosa, ou seja, tu na verdade estás a achar que estás a ter uma atitude protetora e calas algumas pessoas, não é? Mas isso tem muito pouco a ver com a liberdade de expressão. E tu não podes achar que estás a gerir conteúdos e que defendes a liberdade de expressão. Estas coisas não combinam muito bem. E claro, isto está a acontecer nas mídias hoje e isso foi tema. Já lá iremos também. Sim, mas ao isso tema. faz-me pensar um bocadinho qual é que é a linha, né? Porque eu devo deixar que qualquer pessoa vá para lá dizer o que quer e que lhe apetece, mesmo pondo em causa outros valores superiores. Eu eu não tenho resposta. Pois, eu também não tenho, mas tenho uma ideia que eu penso nessa ideia e isto ajuda-me a concluir alguma coisa. Quem sou eu para dizer o que é que alguém pode ou não dizer? É sempre a velha questão, tipo, onde é que estão os limites do humor? Tipo, acabamos sempre também às vezes por chegar a questões... Mas aqui tem a ver com a autoridade. Eu posso achar que humor não é humor e para mim não tem piada e eu acho que é um idiota. Eu posso achar isto, é uma opinião. Agora, quando eu desligo a possibilidade dele poder falar, tem a ver com a autoridade, não tem a ver com ideias. E, portanto, eu distingo por aqui.
É muito difícil, e foi tão difícil chegar a esta ideia, talvez tenha levado anos a concluir esta coisa de tem a ver com a autoridade. Mas para mim tem a ver com a autoridade. Quem sou eu para mandar calar alguém? E aqui, amigos meus às vezes dizem-me, a rede é dele, o Twitter é dele, ele faz o que quiser, aquilo é uma empresa privada. É isso. E eu digo, com todo o direito, mas precisamos de outro Twitter. Onde haja liberdade de expressão, de facto. Mas tem um Twitter público, queres ver? Twitter público? Aí tens o Estado a controlar o Twitter, não é? Também não pode ser. Então, será um Twitter tipo Bitcoin, que não é controlado por ninguém? Exatamente. E chegaste ao ponto fundamental da conversa com o Jack Dorsey. Ok. Decentralize media. Descentralizar os favor? mídia. Ele é a favor, já lá iremos. Não, já que pegámos no Jack Dorsey, vamos então ao Jack Dorsey. Ele foi com uma atitude muito pró-Bitcoin. Mas mesmo espantosamente pró. Mesmo para quem tenha que ir lá dar o ar de sua graça, não era só isso. De facto, parece-me de facto haver uma missão. Sim, porque ele também tem envolvimento com outras coisas que têm a ver com dinheiro, não é? Certo. O Jack Dorsey já não é só o Twitter, é também o Square, que é uma das maiores plataformas, tal como o PayPal, uma das maiores plataformas de pagamentos é o Square, e o Square não só já tem criptomoedas, como já investe, como também já permite pagamentos com Bitcoin. Okay? Bitcoin, ele centra-se muito em Bitcoin. Não fala tanto no universo das criptos em geral. Okay. O que ele diz é Bitcoin e depois há o resto. Mas a Bitcoin é que é a cena. Ele teve uma postura um bocado maximalista no que diz respeito à Bitcoin. E ele disse coisas como neste momento no my lifetime, não é? Não vejo nada mais importante no meu lifetime, neste período da minha vida, nada mais importante para trabalhar do que a Bitcoin. Isto tem muito peso. Para uma pessoa que tem esta influência, isto tem muito peso. Mas eu não senti que os mercados lhe dessem ouvidos. Engraçado. Também estou a digerir o facto de os mercados não estarem a acompanhar nada do que aconteceu naquela conferência. É isso? Não reagiram? Não. Há aqui motivos mais fortes, de certeza, por trás, mas não estão. Mas ele não ficou só por aqui. Deixem-me continuar com este entusiasmo, porque foi um entusiasmo ouvi-lo a dizer isto, não é? Farei o que puder e as minhas empresas farão o que puderem para ajudar. Isto é uma declaração fortíssima. Estás a falar de empresas cotadas no Nasdaq, que são provavelmente top 50 mundiais em termos de atenção, e estas empresas estão disponíveis para ajudar. E também outras declarações engraçadas do estilo, se a Bitcoin precisasse mais de mim do que as minhas empresas, eu largaria as minhas empresas para ajudar Bitcoin. Eu aí okay? dou um desconto. Dás um desconto do entusiasmo. Dou. Pois, não sei. Eu acho que o Jack Dorsey também, vamos lá ver, o Jack Dorsey é o Jack Dorsey, não é? Não, ele não apareceu agora. Certo. É alguém que se posiciona muito bem, não é? Eu sei que se ele fizesse isso de dar mais à Bitcoin do que às empresas dele, eu acho que haveria esse entusiasmo também dos mercados de apoiar um bocadinho o Jack Dorsey. O que ele poderá fazer é trazer pessoas atrás dele que podem ajudar muito a Bitcoin. Claro. E isso iria, mas daí a ele trocar o bebê Twitter e mesmo o Square... Não. Acho que para já não precisa de trocar, não é? Porque ele também, as empresas já não dependem só dele dia a dia, não é? Portanto, não tem a ver com isso. Ele pode perfeitamente deslocar uma parte da sua atenção para outra coisa. Não vejo isso como difícil. Mas acima de tudo eu acho que é uma questão de posicionamento. Eu acho que ele sabe se posicionar muito bem e eu acho que isto é uma decisão. E isto é que é importante. Ele decidiu posicionar-se desta maneira. E se ele decidiu posicionar-se desta maneira, isto também me parece um sinal, que é estas empresas que são olhadas como progressivas, como empresas que estão à frente do seu tempo, e estes que são vistos como visionários e grandes magnatas do mundo startup, se estão a vir para aqui, não dá para ir para o outro lado. Não vale a pena ficarmos no restelo. Mas há outra coisa também que eu acho que nós já tocámos nisso, e coisas que eu tenho ouvido, que é o tipo de material humano que está envolvido com as startups é o tipo de pessoa, em termos de perfil, muito semelhante às pessoas das criptomoedas. Isto é,
ele, quando começou o Twitter, provavelmente também já foi um outsider. Ele, quando começou uma plataforma de pagamentos, também se calhar não era visto da mesma forma. Agora olhamos para a Square como uma empresa que está cotada no Nasdaq. Ela no início era se calhar uma coisa pequena que estava... Mas essa história de pagamentos na internet, estás a perceber? E o facto de tu já teres este perfil, provavelmente torna essa... se calhar ele agora que já tem uma posição que permite, ok, eu agora quero ajudar aqueles que estavam no mesmo sítio em que eu estava. Sem dúvida, sem dúvida, mas há uma diferença muito grande entre todos eles terem criptomoedas e têm, e publicamente defenderem a Bitcoin. Certo, mas isso é porem-se do lado de pessoas que são um bocado como eles, não é? Mas há aqui um desafio a governos e a bancos, e a relação com os bancos e o mundo startup também é grande. Portanto, até que ponto é que eles também estão a desafiar? Repara, uma das frases que ele disse também é: nós já não precisamos dos bancos. Isto é uma empresa, de certeza, com muito capital, de bancos e de fundos e de fundos de investimento. Certo, mas falar. fundos de investimento e bancos são coisas diferentes. Ainda que partilhem muitas vezes acionistas e proprietários, Certo, não é? mas a questão é, A atitude. as startups não foram buscar o dinheiro aos bancos. Algumas Certo, foram, mas certo. a questão é muito mais o venture capital. é muito mais o venture Sim. capital. É alguém que acredita na ideia e que põe lá o dinheiro. E aqui é a mesma coisa. Certo, é a mesma coisa. A diferença que eu acho que tu vês entre hoje e há 3 anos atrás, quando eu escrevi o livro, é quem é que fala e com que abertura é que fala e o que é que diz. Porque há 3 anos era o António a dizer aquilo em Portugal no livro, não é? E claro, algumas pessoas pelo mundo fora, mas não muitas. Não havia Elon Musk a falar de criptomoedas, ele nem sabia o que era. Portanto, há 3 anos não tinhas Jack Dorsey, não tinhas Elon Musk, não tinhas 32 empresas como tens hoje, cotadas em bolsa, que têm criptomoedas no seu balanço. 32. E hoje tens. Não tinhas Michael Saylor, que agora é um grande promotor de criptomoedas, mas só as conheceu há um ano. Repara a velocidade a que isto está a acontecer. E nós não estamos a meter aqui a comparação, não estamos a refletir vezes suficientes sobre esta comparação. Que é como é que estávamos há 3 anos e como é que estamos hoje. E tu tens hoje o Jack Dorsey convidado para uma conferência, tens o Mayor de Miami, que também foi quem abriu a conferência e é quem está a receber e a abrir portas a empresas de criptomoedas que queiram trabalhar em Miami, quer abrir o ecossistema. E uma das coisas que está a fazer, primeiro é perguntar, como falámos aqui há tempos, a pergunta dele para quem teve dificuldades, tipo, está na hora de sair de Silicon Valley porque isto não nos estão a valorizar aqui. A resposta dele foi: How can I help? E portanto, primeiro aparece assim com a humildade de aparecer no Twitter e falar. Isto teve um impacto enorme, porque ele próprio também está a passar uma lei para poder pagar, inclusivamente salários, a funcionários públicos do Council de Miami em criptomoedas. Pagar salários em criptomoedas a funcionários públicos. E isto é um passo gigante. Gigante. E tu não tinhas nenhum Mayor Soares a falar há 3 anos, nem há 2. Continuando no paralelismo entre startups e criptomoedas, a questão é... tu tinhas ao início as startups, eram garagens com mesas feitas com portas velhas e cavaletes. Hoje em dia, a malta das startups já quer logo o escritório X com o computador Y e não sei o quê. Ou seja, o material humano, as startups agora já estão um bocadinho a ficar, como é que eu dizer, com alguma soberba. Fancy, sim, já estão a ficar com manias. É uma trend. E a trend está a mudar, está-se a deslocar a trend para as criptomoedas, porque lá está, tem um lado startup ligado à tecnologia e um ligado a possibilidades, lá está, o que é que o universo das criptos, não é, permite em termos de possibilidades, tanto tecnológica como a relação com os investimentos, com o dinheiro, a forma mais igualitária da distribuição do dinheiro, das decisões. Sim, eu acho que estás a ver muito bem a coisa. O outsider agora não é bem a startup. Startup é a moda. Já não startup já é mainstream. Sim, já não é uma ideia louca numa garagem, não é? A startup agora já é fancy, no escritório bonito, no centro. E acho que sim, e acho que quem está a desempenhar esse papel... e tu também já tens isto em criptomoedas a 2 ritmos, não é? Tu tens grandes empresas já com grande capacidade, já muito para lá das startups, e tens depois pequenas coisas que são muito alternativas. Portanto, sim, eu acho que o pensamento alternativo deslocou-se, está mais radical, não é? O startup já não é radical, já existe uma coisa mais ali ainda.
Estamos a encontrar outros espectros, não é? O espectro, a inovação já não é o startup. A inovação já é outra coisa. Sim, hoje em dia já quase ninguém faz windsurf, agora a moda é o kitesurf, estás a ver? Pois, sim. É sempre, há ser sempre radical, uma coisa não é? ao lado, há sempre uma coisa ao lado. Mas isso tem a ver com a nossa abertura de mente, não é? Certo. Nós estamos, eu acho que nós como sociedade e como humanidade estamos a evoluir muito, não é? evolução, sim, sim. Até daí que quando eu agora fui convidado pela Câmara Municipal de Lisboa para falarmos sobre inovação ou falar sobre o futuro, o que eu quis trazer foi, vamos pensar em Crypto Valleys, vamos pensar em Miamis, vamos pensar em Zugs, vamos pensar em Wyoming, o estado, vamos pensar em, daqui a pouco vamos pensar em El Salvador. Daqui a pouco vamos falar disso. E agora isto caiu de paraquedas, não é? Já vamos falar do El Salvador, que eu acho que deve ser o título do podcast. Mas é isto, quer dizer, se queres trazer inovação, já não... Se vais falar de startup, já não estás a inovar nada, não é? Estás a fazer o same old. É o business as usual. Já é uma coisa dos últimos 15 anos. Não é, sim, se não calhar, é de agora. E se calhar agora o salto está a ser um bocadinho através das startups que estão ligadas ao DeFi, não é? Há um se calhar agora a ponte acaba por ser quase esta, não é? DeFi ou só o fintech, não é? Porque são coisas um bocadinho diferentes. O fintech são coisas como a Square ou como PayPal ou como outras tecnologias de pagamento, que são tecnologias para fazer serviço bancário, como o Revolut também. Para lá disso, é falar de DeFi. DeFi tem uma dose de descentralização por trás. E isso sim é o futuro. E o Jack Dorsey vai querer estar lá. E ele falou exatamente de construir uma wallet com chaves privadas no Square e que permita às pessoas ter as chaves e as suas criptomoedas do seu lado. E ele já partilhou, para não parecer que é só um show-off, e eu acho que ele teve este cuidado, por isso é que eu acho que depois há basófia e basófia, não é? Porque tu podes ir para ali e fazer e acontecer, mas depois não tens. Ou podes ir para ali e depois fazer um tweet com 12 princípios que tu já tens para a tua wallet e dizer, quem quiser comentar sobre isto, temos um canal GitHub, quem quiser comentar sobre isto, temos um Twitter para isto e para aquilo, e tu já tens os canais. Sim, a estrutura já está montada. Para ouvir, pessoas importantes queiram contribuir. Só ouvir, só esta atitude de ouvir já é descentralização. Sim, e mostra que também já fez trabalho de casa. Sim, aqueles princípios que estão partilhados, que eu tive cuidado de ler, fazem muito sentido aquelas perguntas e fazem muito sentido aquelas ideias de base, porque achamos que deve ser assim, porque achamos que deve ser assado, faz-me sentido que ele queira fazer aquilo e acho que está muito bem posicionado para ser uma wallet gigante, não é? Porque fazer uma wallet não me parece algo muito difícil, porque há muitas, não é? O que me parece difícil é que uma empresa tão grande faça uma wallet com os mesmos princípios, e eu acho que ele aí é o tiro na mousse. Vai ser provavelmente uma grande wallet. Sim, ele já está posicionado, né? Ele já tem uma posição dominante no mercado dos pagamentos, não é? Sim, é um sistema de pagamentos muito usado. Em Portugal, curiosamente, não, mas nos Estados Unidos, sim. Já agora, deixa-me evoluir aqui mais no Jack Dorsey, porque há mais 2 ou 3 coisas interessantes para dizer. Ele, junto com o Jay-Z, criaram um projeto para... Jay-Z é da Binance, certo? Não, Jay-Z, o músico. O músico. Yeah. Então o outro é XZ. Como é que é? CZ. CZ. Sim. CZ com CZ, não é? É o diminutivo. Okay. O Jay-Z é mesmo o músico, marido da Beyoncé, algo deste género. O Jay-Z também é um investidor. Não é uma música. Eles fizeram um projeto que não é musical, que doaram 500 bitcoins. Exatamente, é muito dinheiro. Pois. 500 bitcoins. E não foi agora, portanto, eu já sei desta notícia antes. Isto foi falado lá, mas eu já sabia da notícia antes. Para criar uma organização, para ajudar a criar uma infraestrutura que permita a Nigéria, que já falámos aqui, e a Índia, que também já falámos aqui, porque são países que poderiam beneficiar de terem boas infraestruturas para criptomoedas. Porque sofrem muito com a moeda do seu país e sofrem muito com crises monetárias. A desvalorização da moeda. Sim, a Nigéria não consegue importar com a moeda nigeriana. E, portanto, está a usar a Bitcoin para fazer pagamentos internacionais. Os importadores na Nigéria estão a usar Bitcoin. A Nigéria é o segundo país do mundo com maior transação de Bitcoin. Ok? Então estas oscilações não são boas para a Nigéria. Não são boas para ninguém que detenha criptomoedas. Isto só vai ter a ver com em que momento é que compras, em que momento é que a vendes, não é?
Qualquer oscilação para uma moeda é difícil, não é boa nem má, é só porque oscila e dificulta o processo, não é? Tu para fazeres uma importação com uma moeda a oscilar muito também não é muito confortável. Pronto, eu não sei, mas por exemplo, o dólar desvalorizou quase 50% nos últimos tempos como a Bitcoin. Não, mas e a moeda da Nigéria? Pois, ou seja, essa é que é a questão. A tua moeda, em muitos países do mundo, cerca de 40 países do mundo, a moeda nacional desvalorizou muito mais do que a Bitcoin variou, seja para cima ou para baixo. Okay? E ao contrário, existe uma tendência na Bitcoin para subir, porque repara, hoje estamos com um valor na casa dos 30, vamos dizer assim, para ser abrangente no tempo. Mas este valor é progressivo. Na Bitcoin, este valor nunca aconteceu antes, não é? Antes deste ano, nunca tinhas tido valores de 30 mil. E agora dificilmente vais para valores de 3 ou 4 mil, novamente. Portanto, é um valor mais estável do que a moeda nigeriana. Apesar de tudo porque é muito volátil, mas é volátil com uma tendência crescente, por causa da impressão da moeda. Já falámos disso, consultar episódios anteriores. Agora, as moedas desses países é ao contrário, tem uma volatilidade muito grande, mas a tendência é sempre para baixo, porque é impressa uma quantidade de moeda incrível. Quando tu vês a Venezuela com mais de 2 mil, 3 mil de inflação, tu já falámos disto aqui, tu chegas a meio do mês, o teu salário já não vale nada, não é? Agora, a Bitcoin, por muito que deixa, não desce isso. E portanto são moedas muito mais voláteis do que a Bitcoin, e por isso é que eles substituem pela Bitcoin para poder usar. Agora, este projeto parece-me interessante e também mostra aqui que existe um compromisso, não é? Que também do lado do Jack Dorsey e do Jay-Z, mais um nome, não é? Mais um grande nome reconhecido mundialmente, que tem criptomoedas, que investe criptomoedas e que está a ajudar o ecossistema de criptomoedas a crescer. Certo, isso faz-me lembrar um bocadinho um episódio que nós falámos de influencers ou influenciadores de mercado, não é? Sim. Ir buscar um Jay-Z, porque de certeza que há mais estrelas. Sim, mas isto é um projeto que parte muito do lado de apoio do Jay-Z, ou seja, isto parte muito do seu lado de mecenato, de mecenas, de doar dinheiro para fazer coisas. É um bocadinho quase o inverso. Em conversa surgiu a possibilidade do Jay-Z, fascinado também com a Bitcoin, e porque tem Bitcoin, lá está, portanto, além de ter, ainda quer perceber como é que pode melhorar a vida das pessoas com isso. E eles visitaram inclusivamente os lugares que estão a falar, e portanto é alguém que está a fazer aquilo que sempre fizeram algumas estrelas que têm muito dinheiro, que é o give back, não é? É dar de volta, é ajudar quem precisa. Aqui já é ajudar quem precisa, criando. Antes era doar, não é? Depois começámos com a ideia de que não é dar dinheiro, não é caridade, não é dar o peixe, é dar a cana de pesca, não é? E agora já não é dar só a cana de pesca, é mudar o sistema financeiro. Estás a ver? É diferente. Tu já estás a querer ajudar as pessoas que estão condenadas à pobreza por causa da forma como é gerido o seu dinheiro, ajudá-las a contornar o sistema financeiro e a ter uma alternativa. Uma etapa que às vezes dava-se a cana de pesca, mas não se ensinava a pescar, também não servia de muito, não é? Não, davas só o peixinho, não é? Para a mesa, comes o peixe, mas amanhã o que é que fazes? Ou eu te dou o peixe todos os dias. Davas a cana, mas não explicavas para que é que aquilo servia. Certo? Sim. Aí envias canas de pesca para ali. Envias canas de pesca e as pessoas recebem aquilo e nem sequer sabem para que é. Sim, porque não faz parte da vida delas, não é? Isso era enviar Bitcoin, por exemplo. É isso? Vou enviar Bitcoin. Não, eu vou criar infraestruturas para desenvolver a Bitcoin nestes sítios, para que as pessoas possam usar Bitcoin. E provavelmente lá está com processos também de literacia financeira. De educação, de ensinar, etc. Também surgiu um número engraçado nesta conferência que foi cerca de 2% do mundo já teve experiências com criptomoedas. Já é um número. E não sei. É um número engraçado porquê? Porque tu olhas para ele de duas maneiras. Primeiro, 2% isso não é nada. Pois, foi a minha reação. Ok. Mas 2% de 6 bilhões são 6 mil milhões, não é? São algumas coisas, não é? Em números. E depois tens outra coisa que é esta visão, eu acho que é mais interessante, até para quem se queira entusiasmar com as criptomoedas, é mais interessante esta. Ainda só 2% é que teve experiências com criptomoedas e isto já é o que é. Ok, pode ser visto dessa forma, sim. Imagina, não é? Quando for 50%.
é exponencialmente mais, não é? Durante a conferência, o Jack Dorsey foi atacado por aquilo que representou no passado. E houve uma pessoa que o interrompeu do público, levantou-se e começou a mandar vir com ele a dizer: como é que tu és capaz de estar a ter esta conversa aqui Quando fizeste isto. e estás-me a falar de descentralização se tu és the king of censorship? Ok? E agora, para quem não... Espero que quem começou a ouvir o episódio continue a ouvir aqui, porque o Jack Dorsey tinha essa etiqueta. O rei da censura. Sim, porque rapidamente tu és censurado no Twitter. Portanto, fechas contas de Twitter, várias coisas foram fechadas. Até o Donald Trump. Até o Donald Trump, que também foi fechado no Facebook. Até o Donald Trump, até presidentes, mas também uma data de outras coisas, como eu, por exemplo, eu seguia um tweet que era Zero Edge, por exemplo, que um amigo meu, também chamado Rui, me recomendou na altura e eu segui e foi fechada a conta deles. Claro que depois abres outra e fazes outra coisa parecida. Mas a censura existe e portanto, como é que pode acontecer? Ter E dois ele... pesos e duas medidas quase. Sim, não é? sim. E ele encaixou e disse: pá, vamos poder falar disso. Eu quero responder a isso, quero ter a oportunidade de responder a isso. E depois, pronto, depois falou sobre o ter aprendido que existe um lugar e existe uma necessidade de haver um Twitter de facto descentralizado e de haver de facto os mídias sociais poderem ser um lugar de comunicação livre, e que acha que o Twitter não é isso. O Twitter tem um lado corporativo, tem interesses corporativos, e portanto eu acho que ele Como falou bem. empresa cotada na bolsa. Para mim, ele falou bem. Para mim está justificado e está explicado. O Twitter é o que é, mas que ele está a construir um projeto que se chama Blue Sky e que é precisamente a descentralização do mídia e a liberdade de expressão descentralizada. Eu levei a sério. Que mas a rede vai validar os tweets? Eventualmente tem que Estou ser para gerido, ver. tem que ser gerido de forma descentralizada. Estou para ver. E vamos ver como é que nasce. Estás cético? Estou porque assim, se eu pensar na maneira como a coisa é feita na questão da Bitcoin, é fácil. São os computadores que estão ligados em rede, há criptografia. Certo. Claro. Agora, um tweet, o quê? Vais ter AI a validar tweets? Mas tu tens isso, não é? Tu já tens redes tu já tens a Steam, por exemplo, uma plataforma de mídia social descentralizada. Certo, mas tu, por exemplo, no Facebook, e por exemplo, tu tens pessoas a ver conteúdo que é filtrado antes de ser publicado. Sim. Aí há censura. Sim, mas a questão é, aquilo que eu estou a pensar é como é que máquinas vão analisar tweets. Porque uma coisa é um computador. Não, eu acho que... Tu consegues ter a máquina a minerar e não tens que ir lá ver o que é que ela está a fazer. E ela está a validar transações. Certo? Certo. No momento em que tu tens que validar tweets, como é que é? Está um gajo sentado a validar tweets? Eu diria que não tens que validar tweets. Como assim? Não validas. É descentralizado. Não Não há censura. Não há censura, ponto. Temos que ver se depois existe algum tipo de limite, mas... então e onde é que a rede valida isso? A rede não valida nada. A rede não valida nada, simplesmente é descentralizado e ninguém tem o poder... Não, a questão é, ninguém tem o poder de censurar. Ok? Ninguém tem o poder de censurar. Se houver então, para que é que existe uma rede? Porque eventualmente pode haver uma censura que pode ser decidida em rede. Pode haver isto. Isto é a descentralização. Uma censura que é decidida em rede. Okay. Sim. Aí estás a falar de mas uma censura espécie... na mesma. Mas é democrática de alguma maneira, não é? Porque é votada, pode ser votada pela rede, pode haver princípios da rede, isto e isto. Estamos aqui a inventar o Blue Sky e já deve estar inventado, mas enfim, como eu não li sobre, e acho que não é uma coisa popular ainda, diria que pode ser isto. Uma ideia pode ser esta, que é, existem princípios, ok? Que são transparentes. Um white paper da Blue Sky. Exatamente, que tem princípios transparentes. Depois tens uma forma de gestão que é descentralizada e que permite o consenso. Tu chegas a um consenso através da rede. Portanto, as redes são só formas de consenso, não é? Tu chegas a um consenso de uma forma que respeita os princípios e se alguma decisão ou voto ou tentativa de censura não respeitar princípios, é expulsa de rede e não consegue censurar o conteúdo. Algo deste género. Não sei se é isto que vai acontecer. Mas tenho dificuldade em achar que ele disse aquilo
e que falou de Blue Sky e agora não há nada. Tenho alguma dificuldade. Eu não estou a dizer que não vai haver nada. Ainda estou cético relativamente ao como. Mas o como é o desafio, eu acho. Fica do lado de quem pensa. Enfim, eu acho que daqui para a frente, vamos começar a ver isto a acontecer mais vezes e modelos diferentes disto. Mas eu acho que toda a mídia a nível mundial vai necessitar de uma credibilização e vai ter que tender para este lado. O que for para o lado dos barómetros, como é que está a acontecer aí? Como é que é? Polígrafos? Sim. Não é? O que for para esse lado, polígrafo com a tua marca, eu não vou dizer marcas, mas polígrafo daqui, polígrafo dali, isto não é nada. Isto é censura. Não é nada. És tu que estás a validar uma verdade. Mas quem és tu para validar essa verdade? E com que lógica, com que princípios? Sim, qual é a tua inclinação partidária? Não é? Diz? Se tu apresentares argumentos que mostram diferentes pontos de vista... mas tens uma grande dificuldade. Ou tu apresentas mesmo muitos argumentos, ou se vais atalhar a apresentar uns e a simplificar, só para poder dizer alguma coisa, ser verdade ou falso, às vezes não é verdade nem falso. Às vezes é uma perspectiva que muda a verdade e o falso. E isto acontece N vezes. Estou farto de ver coisas que são relativas e que são interpretadas à letra daquela maneira e depois são validadas de uma certa maneira. Isto é manipulação. Isto não é verdade nenhuma aqui. Pegas numa expressão, como é que vais interpretar a expressão? Porque às vezes aquela expressão é preciso ser interpretada e foi tirada de contexto. E depois vais validar verdades. Isto não é nada. Portanto, validar verdades é uma coisa muito mais séria do que estarmos a fazer uma coisa que fazemos por trás da cortina nas nossas marcas de mídia. Portanto, eu acho que isto não tem grande valor. E acho que isto vai ser percebido rapidamente. E acho que quando queremos ir para uma coisa séria, vamos para isto. Vamos para a descentralização e para a validação de censura. Eventualmente vamos para pools onde tu podes introduzir factos como cidadão, podes introduzir factos sobre aquilo que depois são validados e que depois vão concluir para uma verdade final. Agora, quando tu é que vais à procura dos factos e tu é que escolhes quais é que valem a pena ou não e fazes tudo sozinho dentro da tua estrutura, não é uma verdade, é a verdade da tua estrutura. Sim, mas não é? Pronto, isso seria outro assunto, se calhar voltemos a... Não, mas podes disparar e fica pendente, pode ser giro o desafio. Eu acho é que as verdades não podem ser decididas dentro de círculos de decisão. Têm que ser descentralizadas. Okay? Tem que haver abertura à participação. Certo. E se tiveres abertura à participação, toda a gente pode contribuir para verdades. É só esta questão que me parece relevante. Estás a partir do pressuposto que as pessoas que fazem parte dessa rede de validação são pessoas que são esclarecidas. Porque eu posso ter 1 milhão de pessoas mal informadas a votar a favor de uma coisa que é completamente errada. Certo. Esse é o risco. Mas isso é o que acontece quando tu votas para eleger ministros e presidentes. É a mesma coisa. Então, mas é isso que tu achas que é democracia. É isso que nós chamamos de democracia. Não é? Sim, normalmente. Mas falta informação. Então o segredo não será... Não é descentralizar a rede, é informar as pessoas. Claro, é educar. É educar. Porque as pessoas se são desinformadas é com o que elas lidam, não é? A realidade delas é o que é, não é diferente. E portanto estarmos a dizer que nós é que decidimos porque tu és mal informado é outra vez centralizar, não é? Certo. Tu não podes votar esta verdade porque tu não estás bem informado. Não, vamos lá. Conversar sobre... Enfim... Conversar sobre educação, informar as pessoas, porque de facto as pessoas depois sentem-se enganadas, não é? É o que vai acontecer. E eu acho que isto é um tema que vai ao lado, mas que tem muito a ver com criptomoedas, portanto não estamos off-topic. Não, pronto, o meu receio era que... Não, estamos off-topic, estamos a ir off-topic, mas acho que é sobre isto. As criptomoedas são sobre isto, sobre liberdade de decisão. Sim, educação. Eu acho que o desafio das criptomoedas tem sido um bocado esse, é informar sobre o que é que de facto são as criptomoedas para que as pessoas não sejam cegamente a favor nem cegamente contra, não é? Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks.
Sim. Outras dicas que eu gostava de trazer ainda aqui já um bocadinho transversais, não só do Jack Dorsey, são ideias de como a Bitcoin é a moeda da internet. Nós já temos dito isso N vezes, que a internet precisava de uma moeda, não tinha. Claramente, para o Jack Dorsey e para outros, Bitcoin é que é a moeda da internet. E uma ideia engraçada, que nós também já falámos aqui sobre a energia, e eu acho que agora tem-se falado um bocadinho da energia. A Bitcoin mining é bom para a energia mundial, porque basicamente também nos vai ajudar a desenvolver a energia limpa. Sim, é isso que a gente também já tem Já falado temos aqui, falado porque disso. se há esse interesse, a tecnologia vai ter que ir acompanhar. Claro, e o pessoal que faz mining não é porque gosta de colocar carvão em máquina, não é? Colocar carvão a queimar para fazer energia. É simplesmente porque quer energia barata. E se nós tornarmos a energia barata, limpa, barata, é claro que vamos evoluir Sim, para os aí. miners querem eficiência. Claro. Se eu puder gastar 5 watts em vez de 2000, eu Claro. gasto 5. Claro. Ninguém vai meter carvão porque é fixe, não é? Não, acho que ninguém gosta de carvão especialmente para isso. Para o churrasquinho, talvez. Churrasquinho. Também, já que não fomos pelo grande tema, vamos então aos Winklevoss Brothers, ou Winklevoss Brothers, que são os irmãos do Facebook. Sabes que eles criaram a Gemini Sim. nos Estados Unidos. Já falámos num episódio, tocámos nisso. Sim. Que é um dos primeiros exchanges com dimensão significativa. Eles voltaram a puxar a ideia de que a Bitcoin vai igualar o ouro em capitalização bolsista nos próximos 5 anos. 5 anos. Sim. E, portanto, isto quer dizer que tem que multiplicar por um fator de superior a 10 face ao que está atualmente. Portanto, se tens hoje, se tinhas aqui há momentos algo como 3 bilhões, ok, em moeda europeia, espero não estar aqui a converter mal, 3 bilhões terá que ser 30 para igualar o ouro como recurso mundial. E que eles acham que isto vai acontecer nos próximos 5 anos. Totalmente bullish na atitude de comprar Bitcoin, explicar também às pessoas, foi o processo deles, que não têm que comprar uma Bitcoin, podem comprar uma fração, mas que têm uma oportunidade de comprar uma coisa que vai valer mais garantidamente à frente no tempo. Isto é a opinião deles. Também falaram sobre esta ideia de que 45 a 50 mil empresas cotadas, neste momento 32 delas, apenas 32 delas têm criptomoedas no seu balanço, e que é uma coisa que aconteceu este ano. E deixaram... Foi tudo este ano. Foi tudo este ano. Estas empresas que passaram a incluir Bitcoin no balanço começaram a aparecer este ano, a própria Tesla e outras. E deixaram a pergunta aberta de para onde é que achamos que isto vai? Vão ser mais ou vão ser menos? E se vão ser mais, há 45 mil ou 50 mil cotadas com grandes valores, e o que é que poderá acontecer se entrarem nem que seja metade? Se entrarem que seja 5 mil, 10 mil a ter. O que é que isto pode significar em termos de não só a abertura de mentalidade em relação à Bitcoin, mas até em relação ao próprio valor da Bitcoin, não é? Sim, porque automaticamente aumentará a procura, não é? E Também, o que isso significa, não é? Sim, e significa também outra coisa, que foi, para eles, não é possível os bancos centrais continuarem a não ter Bitcoin. Os bancos centrais Sim, também terem Bitcoin. Vão ter que ter Bitcoin. Se não têm, vão ter que ter. Esta é a opinião deles para o curto prazo, para muito curto prazo, que os bancos vão ter que começar a ter Bitcoin, porque obviamente vão querer lançar as suas criptomoedas centralizadas, mas até para isso vão ter que ter Bitcoin. E portanto ficou esta O que eu estou a ver é o papel central que a Bitcoin está a ter neste processo todo, não é? Sim, isto é muito Bitcoin. Faz lembrar uns anos em que dólar, não é? Certo. Porque é assim, agora o euro veio trazer um bocadinho um equilíbrio nesta balança, mas enquanto tu tinhas o franco, o marco, a lira, não é? Tu tinhas o poderio, se assim se pode dizer, económico europeu em termos de moedas, estava todo espalhado, não é? Não é? Hoje em dia tu tens o euro que no fundo equilibra a balança de dólar-euro, não é? Embora o euro vale mais, mas em termos de grandes moedas há um equilíbrio. O meu receio é que tu chegues a um ponto em que a Bitcoin tem a posição que o dólar tinha, não é? Sim, lá ver. E porquê é que receias isso?
porque a atitude de bully que veio associada, por exemplo, à posição que o dólar tinha, que fazia com que os Estados Unidos achassem que eram donos do mundo. Certo. E o meu receio é os donos de Bitcoin se achem os donos do mundo. Vens-me dizer, mas a Bitcoin está espalhada, há muita gente que tem, não sei o quê. Mas são 300 milhões, como nos americanos? Ok. Então, mas deixa-me desmontar isso, porque isso são duas coisas. Desmonta. Há uma diferença entre os que detêm Bitcoin, é uma coisa. É comparável com os que detêm dólar. Ok, não há uma entidade. Não é comparável com os que mandam no dólar, porque não há os que mandam na Bitcoin, porque as regras são transparentes e claras e já estão postas de início. E irão ser sempre? E irão ser sempre. E quando não forem, a minha resposta será sempre a mesma. Se alguém chegar lá e conseguir mudar, a Bitcoin deixa de ser a Bitcoin. Quer dizer, deixa de ter o valor associado a ser a Bitcoin. Sim. Só tem enquanto cumprir aqueles princípios. Quando os quebrar, deixa de ter aquele valor e não faltará quem queira fazer uma Bitcoin igual à Bitcoin. É fácil, não é? É replicar e só não estragar. É não mexer. É fácil. Só não estragar. Vai ser um fork, como é óbvio, não é? Se a Bitcoin se estragar, toda a gente que vota nela vai divergir para outra coisa. Já aconteceram forks antes, vai ser mais um. Sim, o Ethereum Classic. O Ethereum Classic, a Bitcoin Gold, a Bitcoin Cash. Wrapped não, Wrapped é outra coisa, é um composto. Então um dia tens que me explicar isso. Ok, fica em agenda, temos que anotar. Mas existem forks de Bitcoin também, a Bitcoin Satoshi Vision, SV. Portanto, já existem 3 Bitcoins além da Bitcoin principal, Bitcoin Core. E repara, a diferença que tu tens de ter uma moeda não governamental e ser a única é precisamente para acabar com esse problema que tu puseste. Acharem-se donos da finança mundial, acharem-se donos das transações mundiais, acharem que têm poder porque controlam uma moeda que controla coisas, não é? A moeda controla coisas, até porque, como eu te explico no livro, as moedas tinham paridade com o dólar. Portanto, quando tu mexes no dólar, estás a mexer em todas as moedas mundiais, praticamente. Estás a mexer em 40 delas, mais importantes. Portanto, isto acaba, a partir do momento que tu colocas a Bitcoin, isto acaba, porque não há moedas indexadas a Bitcoin a países. A Bitcoin não é governada por um país, a Bitcoin não defende interesses de nenhum país. Se o país estiver em crise, não vamos imprimir mais Bitcoin por causa desse país. Ninguém quer saber, porque a Bitcoin não quer saber. A Bitcoin é a Bitcoin. O país vai ter que resolver os problemas de outra maneira, não com moeda, não monetariamente. Vai ter que resolver de outra forma. E a Bitcoin deixa de ser um instrumento de manipulação de riqueza. E, portanto, isso é exatamente o que acontecia. E está aí uma ponte excelente para o próximo tópico. Que é o grande tópico deste programa. Estás preparado? Tu há bocado deste indício que poderia ser El Salvador. Certo. Eu já Mas El Salvador é El Salvador ou é o país? É o país. Okay. O país é El Salvador. Não, podia aparecer agora um El Salvador que era, imagina, vinha com uma capa. O Satoshi. E era o Satoshi, aparecia que era El Salvador. Vinha salvar a situação. Não, olha, o país é El Salvador, um país pequeno da América Central. Aliás, começando isto de uma forma diferente. Um rapaz, Jack Mullers, é o nome dele, criou e trabalha num projeto que é o Strike. O Strike é algo parecido com aquilo que o Jack Dorsey quer fazer, portanto é uma wallet descentralizada, e ele estava no processo também de educação sobre criptomoedas num país que sofre muito também a desvalorização da sua moeda, e que aliás a sua moeda quase não funciona no seu país, que é o Colón. O Colón é a moeda de El Salvador, e eles têm um problema grave com a moeda. Tem um problema grave no Colón. No Colón. Não sei se alguém... Colón desculpa pela piada. Não, está engraçado. O Colón em espanhol não é o mesmo do que o Colón em português, não é? O Colón é o colono, não é? E a moeda está tão fraca e tão desvalorizada. Gostei da tua... Peço desculpa pela piada. Não, acho que o nosso público já está preparado para conviver connosco. Acho que sim. E então, deixa-me lá não me perder, estás-me a desconcentrar. Strike. Strike e o problema da moeda local, que o Colón praticamente não é usado. E tem tem o mesmo problema que a Venezuela, isso também é uma inflação grande. Sim, e depois começa a ser de tal modo desacreditado que já ninguém quer aceitar aquilo para fazer trocas. Então funciona muito com o dólar. Estás a ver a ponte, não é?
Pois. É que nem sequer é uma moeda indexada ao dólar. É mesmo o dólar. Usam mesmo o dólar. Aliás, Então, eu também... o que anda a circular em El Salvador é mais É dólar, muito se calhar, dólar. do que Sim, Colin, sim, não é muito dólar. Aliás, eu também já falei aqui de um país onde eu estive, que foi o Camboja, que também tinha esse problema da circulação do dólar ser muito alta e de ninguém estar muito interessado na moeda local. E, portanto, também está a tentar resolvê-lo através de uma criptomoeda, curiosamente. Governamental. Mas isso depois é uma pescadinha de rabo na boca. É assim, tu deixas de usar a moeda local, ela ainda perde mais valor, não é? Sim, sim, sim. Quanto menos usas, menos desejo tens por ela, Claro. mais ela desvaloriza, porque não há procura, não há E interesse. é um buraco sem E já fim. não dá para sair. E quem estudasse nos anos 90 e 80 economia sabe que o Brasil por várias vezes teve que substituir a moeda, por exemplo. Era o Cruzeiro, depois o Real, depois não sei o quê. Sim, teve que fazer essa troca várias vezes. Real, Cruzeiro, Real. Para lançar novas moedas, porque a anterior tinha um descrédito tão grande que já não valia a pena. Qualquer medida governamental que fizesses não ia trazer crédito à moeda, tinhas mesmo que fazer outra. Que é só uma lavagem de cara, não é? Porque na verdade o país é o mesmo. E o problema E mantém-se. o problema mantém-se. Se continuares a usar a mesma técnica de desvalorizar a moeda para salvar coisas que não podem ser salvas com moeda, vais ter sempre o mesmo problema. Daí que o que é que El Salvador pretende fazer? Substituir, porque repara, usar o dólar é uma subserviência. Claro. Está dependente daquilo que os Estados Unidos estão a fazer com o dólar. Se o dólar desvaloriza, a economia deles vai por arrasto. Também. E é o que está a acontecer. O dólar está a desvalorizar 15 a 20%. Não é? Eu já falei deste número antes, de que 20% dos dólares foram impressos no último ano. Neste momento não são 20%, são perto de 40%. São 30% de desvalorização nos últimos 14 meses, algo do género. Desvalorização no sentido que estão a imprimir a quantidade do dólar, não é? Havia 100% de dólares, agora há 130% de dólares, o que é uma barbaridade. Então o que é que o presidente de El Salvador decidiu fazer na conferência? Criar uma cripto. Depois do Jack Mallers fazer um discurso muito emocionado, onde ele passou metade do discurso quase a chorar. Ele é um miúdo novo. Emocionado com aquilo que se conseguiu envolver, porque ele teve contacto com pessoas oficiais do governo. Ele é que escreveu junto com o presidente a proposta de lei para ser proposta a Parlamento esta semana, onde ele tem a maioria e que, portanto, é muito provável que seja aprovado. E a proposta é que a Bitcoin seja legalizada e provavelmente passará a ser a moeda principal de El Salvador. Em substituição do dólar. Com mensagens muito claras naquela lei que o Jack Mallers tratou de sublinhar. Há aqui uma atitude muito... Quem puder e que tiver tempo e queira, vá ver a Bitcoin Conference e procure o Jack Mallers a falar sobre isto. Muller, já agora? Mallers, M-A-L-L-E-R-S. Mallers. Okay. Sim. Porque todo o discurso dele é muito... Nós estamos aqui a lutar pela Bitcoin, estamos aqui a lutar pela sobrevivência destas pessoas, porque a Bitcoin é sobre salvar pessoas, salvar vidas, pôr comida na mesa. Nós vamos morrer. Da Bitcoin. A liga de nós vamos morrer por isto. Eu vou morrer por isto. É a atitude dele, ok? Eu vou morrer a lutar por isto porque o que nos estão a fazer, o que os grandes governos mundiais nos estão a fazer é inaceitável e estão a condenar pessoas ao sofrimento e a viverem na miséria durante a sua vida inteira. E, portanto, há uma missão clara do Jack Mallers em lutar por quem... não é por quem está a fazer trading e vai enriquecer e comprar coisas com Bitcoin. É mesmo por quem precisa de comida na mesa. E a missão é mesmo emocionante e, enfim, é a visão dele. As pessoas podem não partilhar dessa visão. Mas eu acho que a Bitcoin é muito sobre isto também. Mas o que eu acho engraçado na minha cabeça agora, estava já aqui a fazer filmes quase de Hollywood, que é a questão de, se entendermos as criptomoedas e a Bitcoin como os rebeldes, the rebels, a maneira como os rebeldes estão a salvar é através de uma visão financeira da coisa. Não é engraçado como quase... Aí o mundo capitalista quer jogar o jogo do dinheiro. Ok, vamos brincar ao jogo do dinheiro com regras novas. Mas é mesmo isso. É mesmo isso. É criar uma moeda que não pode ser manipulada. É só isto. Ou seja, visto agora é simples. Sim. Satoshi era um gênio.
Satoshi era um gênio. Eu Quer dizer, vivo se calhar muito... ainda existe, não é? A gente fala no passado, Claro. se calhar está aí sentado, a E como se fumar, costuma dizer, sentadinho. pode não ser só uma pessoa, não é? Pode ser um ele ou uma ela, podem ser um grupo de pessoas. Há quem defenda que eu próprio no livro tenho dificuldade em achar que isto é uma coisa de uma cabeça só. Porque é de facto muito complexo. Há N coisas aqui que eu ainda vou descobrindo às vezes. A data de lançamento da própria Bitcoin é uma data que na história representa um momento também revolucionário. Uma data. Depois vamos fazer uma brincadeira num podcast e vamos falar de datas. Há várias coisas que aconteceram que são datas. E há aqui muito conhecimento. Quem acha que a Bitcoin é uma coisa de geeks e uma coisa de tão a brincar e que é uma bolha e que é para enganar pessoas e é um esquema, não, tem mesmo que estudar um bocado, porque há uma missão por trás disto que de facto, quando tu vês um filme de Hollywood, eu acho que isto está à frente em significado, em significados escondidos. É muito bom. O argumentista é mesmo muito, muito bom. E é uma narrativa que tu não tens como... Até hoje tu não tens como derrotar esta narrativa. O que foi feito é uma moeda não manipulável. Isso era muito difícil de fazer. Agora não é. Agora existe. Agora só precisas de talvez mostrar ao resto das pessoas que manipularem a moeda é uma coisa muito má. Que eu acho que há muita gente que não sabe. Sequer que é manipulada. Quanto mais saber que ser manipular é mau. Pois. Tu ajudas-me sempre a regressar ainda mais à terra, não é? Pois, manipular uma moeda é dramático, não é? E já falámos muitas vezes de como é que isso é dramático. E depois é como é que ela é manipulada e como é que nós somos condenados ao ratinho a pedalar dentro da roda, não é? Para não sair de sítio, porque na verdade tu estás a adquirir uma coisa cujo valor tu não tens controlo. Portanto, tu adquires mais. Agora preciso correr mais. Agora desvalorizámos 15% da tua moeda. Vou ter que correr mais para ter qualidade de vida. Quer dizer, eles aceleram a tua roda quanto querem e tu estás sempre a pedalar. Portanto, eles aqui não criar uma ideia na Bitcoin de nós contra os outros, porque senão de repente parece que somos aqui evangelizadores de uma seita qualquer. E na verdade, se calhar é mais o contrário. A igreja de Satoshi. Se calhar, pois, sei lá, existirá. Se calhar já. A ideia aqui é sair de Reúnem-se às quintas. Diz? Reúnem-se às quintas-feiras. Às quintas-feiras, em pós-laboral. Olha, fora de brincadeiras, o primeiro país do mundo a aceitar a Bitcoin como moeda legal. O que é que isso significa na prática? Quando dizes, ou seja, El Salvador legaliza a Bitcoin, o que é que isto significa? Pois, porque eu também já li umas coisas sobre esta confusão, ainda bem que perguntas isso. Legalizar uma moeda, por exemplo, tu estás-me a perguntar o que é que significa a parte legal versus o que era antes? Porque é assim, iríamos assumir que a Bitcoin era ilegal. Pois, é exatamente aí. Então, mas para ser ilegal, ela tinha que estar a ir contra alguma lei. Certo. Quando ela agora é legal porque está dentro de uma lei. Exatamente. Ela, até o momento em que a lei é criada, ela não é ilegal. Sim. O que acontece é, hoje em dia ela não é legal nem ilegal, portanto ela existe só e não precisa de permissão para existir. É permissionless, não precisa de autorização e, portanto, como não precisa de autorização, existe. E agora, há a dificuldade de como é que vais regulamentá-la. Portanto, está num limbo de uma coisa que se calhar nem tem que ser regulada. Podemos pensar por aí. Eu gosto mais dessa ideia. No entanto, há uma diferença. Eles tornarem a criptomoeda legal não quer dizer que ela fosse ilegal. Pois. Não tem nada a ver. Mas muda muito. Muda muito, porque não é por causa de não ser ilegal que é legal. Certo. São coisas diferentes. Sim. Não é nada. É um vazio. Não é legal nem é ilegal. É um vazio. Está ali. Agora, quando passa a ser legal, tu crias toda uma capacidade de criar infraestruturas para poder desenvolvê-la e potenciá-la e usá-la de uma forma mais global e eficiente no dia-a-dia. E é isto. Quando tens um governo que te diz esta moeda agora é legal, tu já não tens uma dificuldade quando queres pagar salários às pessoas em criptomoedas. Tu já não tens dificuldade quando queres criar uma empresa que roda à volta de criptomoedas ou de wallets ou do que for. Não tens uma dificuldade porque falas com a ABC e ninguém te consegue passar uma licença para nada. Então tu não consegues agir naquele meio.
porque precisas de licença, mas és um banco, mas não és um banco, mas não podes fazer isto porque só os bancos é que podem fazer isto. Isso faz lembrar quase os códigos do IRS, quando uma pessoa se registra. Qual é que é a sua profissão? Ah, é isto. Pois, então a mais parecida é aquilo, não é? É um bocadinho... Tu tens que ir para o mais parecido, e às vezes o que tem acontecido é que para fazer as coisas que queres fazer com criptomoedas tens de pedir uma licença bancária. E não é propriamente a mesma coisa. E não é nada a mesma coisa, inclusivamente vai provavelmente corromper alguns princípios que tu deverias ter. Portanto, é uma armadilha. A ideia de não ser legal, mas não é ilegal, é uma armadilha, porque tu, entretanto, não podes muito desenvolver aquele ecossistema. Porque, assim, se formos pensar, uma empresa que vende tecnologia não é um banco. Certo? Por isso, se calhar, até estaria mais próximo a empresa de Uma tecnologia. fintech, sim. Sim. Mas, por exemplo, tens o exemplo do Revolut, que nasceu como fintech, mas para fazer certas coisas que quer fazer, Teve que se registrar como teve banco. que pedir licença bancária. E, portanto, já tem licença bancária. Também tens outros casos de um banco que foi adquirido, um pequeno banco que foi adquirido porque tinha, precisamente para permitir licença bancária a empresas de criptomoedas que querem desenvolver, então compraram um banco para poder fazer esse processo. Torna tudo mais simples. Aqui é como diz o Jack Mallers, que é um país que suporta e apoia a inovação e que vai receber inovação, porque vai acontecer isto, não é? A quantidade de empresas na área de criptomoedas que se vão mudar as headquarters para lá, aliás, já está a acontecer, as de Strike já estão lá, e várias já estão a mudar para lá, por causa desta lei ser aprovada, de ser um país que permite e que está receptivo à inovação, dando esta mensagem. Porque isto está dentro daquela proposta de lei, estão coisas como os bancos centrais mundiais estão constantemente a tomar medidas que nos estão a empobrecer como país. Está isto na lei. Bem, corajoso também. Sim, quer dizer, eu vejo este lado, que é quando tu estás condenado, Estás tão apertado que... quando estás condenado a ter uma visão sempre muito, muito difícil para o futuro, qualquer coisa que tu faças para que te permita inovação, que te permita sair dessas rédeas curtas, começa a ganhar volume, não é? Eu gosto de fazer pontos, eu às vezes, assim, claro que gostava de ter o dinheiro dele, do Ray Dalio, mas ele também está sempre a fazer pontos. Estava a pensar, os portugueses e os descobrimentos, não foi porque nós fôssemos os maiores, nós estávamos apertados, e a única hipótese que tínhamos era sair daqui. E se calhar El Salvador também não é que quer ser um maverick, não é? Não quer ser um visionário, mas lá está, não tem outra alternativa senão também ir por aí, não é? Sim, a inovação muitas vezes vem das dificuldades, não é? Não é muitas, é quase sempre. Há uma dificuldade e novas para vencer a dificuldade. E aqui existem dificuldades governamentais que se calhar nós nunca achámos que os governos inovassem, porque estamos com aquela ideia de que o mundo foi sempre igual. Nós, como estamos aqui numa época agora de 30 anos, se calhar de paz, pseudo-paz mundial, pseudo-paz, porque não há paz mundial, não é? Existem guerras fortíssimas, mas Estados Unidos e China inclusivamente, mas como parece, como não é físico, não há mísseis, não há bombas, não há tanques de guerra nem militares a circular, achamos que há uma paz mundial há 30 anos e agora achamos que o mundo é isto. E quando olhamos para estes casos percebemos, não, o mundo não é nada disto. O mundo não é esta estabilidade. O mundo é vencer dificuldades. Os países vão ter que inovar. Há países que são criados e que nascem países frequentemente. Nós achamos que não, porque a Europa está estável. Os Estados Unidos também está estável, mas nascem países, acabam países, conquistam-se países, sei lá, isto acontece. E quando pensamos numa moeda mundial, ela é pensada também para isto. Não é pensada para quem está aqui à sombra da bananeira, no conforto. Esta moeda é pensada para a dificuldade. Para a nossa também, porque ela também está aí. Aliás, há uns artigos engraçados, estou agora a ler um sobre a sustentabilidade do euro. Quer dizer, ele é ou não sustentável como moeda. Portanto, também, se calhar não podemos dormir assim tanto na sombra da bananeira. Mas este Jack Mallers é com muita missão que diz isto, de um país aberto que suporta e apoia a inovação e que ninguém vai ter que esperar por uma fucking bit license para poder fazer alguma coisa sobre o dinheiro. Ali vai poder fazer porque está aberta à inovação. Certo, isso para o país eu vejo que vai ter grandes benefícios, não é? Tu vais atrair uma quantidade grande de brain power e de
vontade de fazer, de inovar, que provavelmente vai ajudar noutras coisas para além só do... Ou seja, o problema económico começa se calhar por ser uma das coisas, mas tudo o resto pode melhorar. Acima de tudo, vais trazer essa mentalidade das pessoas que sabem que a moeda é um problema para um país onde a moeda é um problema. Então tu vais trazer aquelas pessoas para trabalhar num problema que podem resolver. E se tu vires qualquer um destes, a missão é isto, é resolver esta dificuldade. Isto é acima de qualquer riqueza que eles possam ter. Eu não acredito minimamente que haja uma motivação financeira. Há maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro. Muito mais fáceis do que estar a ir para El Salvador. do que El Salvador. Salvar El Salvador. Então, pronto, eu... E já viste, até é engraçado a brincadeira de ele ir salvar o El Salvador. Ou então, podemos ver de outra forma, El Salvador é o processo inicial de um salvamento. Eu acho que El Salvador é o processo inicial, é o primeiro país do mundo a fazer isto, e eu acho que vários seguirão. Vai ser o El Salvador. Vai ser o El Salvador, ou vai ser o El Pioneiro, porque de facto é pioneiro, vai mudar a mentalidade destes países, mais países de certeza que vão seguir isto, e eu acho que é o início de uma tendência. O início de uma tendência. Queria dizer também... como é óbvio, El Salvador é um país que tem muitas dificuldades, é um dos países com muito crime, é um país com muita dificuldade, a muitos níveis, porque há muita pobreza. Nós vamos garantidamente ver, nos próximos tempos, fortes ataques ao presidente. Claro. Fortíssimos ataques ao presidente, como ditador e como outras coisas. Seja ou não. Não estou a dizer que é nem que não é. Não conheço o suficiente para saber se é ou se não é. Mas vamos ver esses ataques garantidamente. Vamos ver uma reação dos Estados Unidos a isto garantidamente em El Salvador, a dificultar processos. Portanto, isto não vai ser nada pacífico. Mas, como diz o Jack Mullers ou como diz o Presidente, vai ser difícil e no fim vai acontecer. Portanto, foi giro ver isto e foi muito interessante presenciar isto, que é um momento histórico. Isto é um momento histórico. Nós não vamos hoje, certo. Não sabemos. E até em termos de mediatismo, há quanto tempo é que não se falava de El Salvador? Não? Pois, coloca o país no mapa também, não é? Também podes ver assim. As coisas nunca são claro. Só uma coisa, não é? Claro que não. Claro que vai atrair investidores de criptomoedas. Claro que vai atrair... vai dar residência. Outra questão. Se tens Bitcoin e quiseres residência em El Salvador, vais poder ter. Portanto, gold. É o visto gold. Olha, nós fazemos aqui com quê? Com 500 mil euros, não é? Não era 1 milhão? Já baixou? Já está mais não, barato? Não, acho que ao início era 500 mil. Tinhas que comprar bens em 500 mil. O que é isto? Não é um visto também? É, comprar cidadania. Estás a comprar cidadania. Porquê é que não a compras com Bitcoin? É igual, é exatamente a mesma coisa. Só parece mais conservador, mas não é. Aliás, o nosso visto gold foi posto em causa pela União Europeia e, portanto, tivemos que mudar coisas porque não foi permitido, era ilegal. E, portanto, tornou-se ilegal e então tivemos que mudar coisas. El Salvador vai fazer o mesmo que todos fazemos. O que eu acho que vai ser interessante é que me parece estar a ir para uma moeda interessante, que pode ser defensora para o povo. Certo. Vamos aguardar. Mas eu acho que este programa vai ser histórico por dois motivos. Um por piada e outro porque eu acho que é um momento histórico. Primeiro porque este momento é histórico e eu acho que este episódio vai ficar na história. Segundo, porque é o episódio mais longo que fizemos, digo eu, garantidamente. Sim. Boa. Outro recorde. Acho que valia a pena. Esta conferência eu acho que foi importantíssima. Tenho expectativa para ver quando é que isto se vai refletir em cotações, ou o que é que está a refletir cotações. Mas, eu não sei, mas depois de ver a conferência, eu continuo totalmente bullish em Bitcoin. Boa. Continuamos a acreditar. Certo. Então, até para a semana. Até para a semana. Adeus. E um El Salvador para todos os nossos... os nossos ouvintes. Adeus.